Você vê uma terra, é a terra lá, vista pela terra que está aqui, no teu olho, na tua constituição. Então o ser humano só consegue conhecer aquilo do que ele é feito e que combina com aquilo que está fora. Essa ideia de teoria do conhecimento é muito antiga, lá dos pré-socráticos, e ela tem resquícios, e esses resquícios batem nos históricos que batem no Hobbes, que o Locke, o Hume aqui vai desmascarar na segunda parte. Esse negócio de que você quer o bem ou quer o mal, e isso tem a ver com a sua natureza, e que isso é determinado de uma forma causal, né, pela interação dos humores do corpo e tal, esquece, não tem nada disso. Causalidade. Essa causalidade não existe. Então, da mesma maneira que ele desmonta a causalidade na primeira parte, ele usa na segunda parte para desmontar a ideia de que existe a causalidade nos assuntos morais. É por isso que o Hume depois vai ter, em outros escritos, inclusive, ele vai ser mal visto por isso, em parte, porque ele dá uma certa impressão, é por isso que ele é cético, né? Ele dá um pouco a impressão que ele não tem muito o que falar sobre moral. Não dá para ficar legislando sobre moral. Porque você não tem esses fundamentos. Os fundamentos da moral são fundamentos de prazer e de, aí sim, epicuristas, né? De prazer e de dor. Na segunda parte do texto, o Hume vai falar muito disso, que, de um lado, por que alguém faz ou não faz uma coisa? O Hume diz lá, porque se a pessoa sente prazer quando faz uma coisa, continua fazendo. E quando sente dor quando faz uma coisa, deixa de fazer. É o que os behavioristas chamam de reforço positivo e reforço negativo. Eu estava lendo isso e estava pensando, será que o Skinner leu o Hume, né? Deve ter lido, né? O que ela disse? Eu não teria que ver na história do behaviorismo. Mas esse fundamento da ideia epicurista de prazer é muito inglês isso. Não custa nada. Se o Skinner passou um tempinho na Inglaterra, não custa nada ler. Ele leu sim, o leu? Guilherme falou no começo. Ah, é? Sim, porque eu tinha também essa curiosidade, e ele falou que ele lê. Pois é. Então, onde sabe, ele não leu a obra a fundo, mas ele leu e ele parte desses princípios. Veja o que o Hume fez. Ele abandona aquela ideia de causalidade, né, em moral, no lugar coloca uma coisa bem mais simples e bem mais natural, que vai bem no espírito do Hume. É natural que algo que dá prazer seja repetidamente feito, e o que causa dor seja evitado. E a gente pega vários pensadores ingleses e ele inclusive vê essa ideia. Essa ideia vem lá da antiguidade, né? Os epicuristas e os estoicos. Então, essa chave aqui, ela é importante. Eu não sei, né, gente? A gente está falando tanta coisa aqui. Quanto disso vai para a sala de aula de vocês? Eu não sei. Vocês vão ter que ver que parte, em que contexto, né? Você está mostrando são as referências que o texto tem. Esse texto tem altas referências. Acho que todos os textos da antologia têm isso, porque eles são textos, eles são excertos, né? E eles têm essas ramificações. Então, para a gente poder usufruir desses textos e do aluno usufruir, acho que a gente tem que trabalhar muito para um pedacinho, às vezes, ficar significativo. O trabalho do professor é grande para tornar significativo um pequeno trecho do texto, né? Vamos lá. Isso parece a ideia de inferência, né? A operação lógica pela qual se chega a uma conclusão partindo de uma ou várias proposições admitidas como verdadeiras. Né? É uma questão de lógica. Veja que o Hume, como o Kant também, eles sabiam a lógica da época deles. Por isso que eles se deram bem. Eu não consigo ver. A crítica da razão pura do Kant não existiria se Kant não conhecesse de cabo a rabo o silogismo. Ele conhecia muito bem a lógica aqui, até a época dele. Tanto que ele começa a crítica com elogio à lógica. E Hume é outro. Vocês viram que ele concorreu ao professor de lógica, lá em Edimburgo. Né? O pessoal sabotou ele, mas teria sido um grande professor. Para vocês verem o quanto que às vezes o desprezo que existe contra a lógica, né, em vários cenários é prejudicial, porque os grandes pensadores não viraram espaço para a lógica. Não tem jeito, né? O Hume, eventualmente, sem muita tecnicidade, né, como é próprio dele, ele faz referência à inferência e outras coisas que são do campo da lógica. Né? Intricado, é uma palavra mais simples. Mais simples. Magnitude também não tem grandes problemas, mas não é também do cotidiano do aluno. Opulento, ortodoxo, questão das tradições, né, do ensino tradicional. Presciência, né? Reconhecimento do futuro, é como se fosse uma previsão.
ciência inata, anterior à experiência, que ele está combatendo hoje. Que é prescrito, né, ordenado, estabelecido. O racionalismo, que é fundamental também na obra do Hume, porque de uma certa forma ele está combatendo um pouco esse racionalismo absoluto, né? Que a faculdade do pensamento é superior à emoção e à vontade, no racionalismo. A razão é o órgão adequado de conhecimento verdadeiro. Todo conhecimento tem origem racional. Então isso é o que o Hume não quer. Está aí no texto a expressão racional, né? Os metafísicos com os quais ele debatia eram racionalistas, né? Absurdamente racionalistas. Sedição, perturbação do ordem pública. Sofisma, né? A questão do raciocínio mal elaborado, mal intencionado, né? Bem elaborado. Às vezes bem elaborado. Os sofismas bons, os sofismas mais maldosos, os mais mortais são os mais bem elaborados. Eu recebi pela internet, não sei quem foi que me mandou, não sei se foi via aqui mesmo na própria universidade, há um silogismo lá que dá quase 2 páginas. O cara de uma afirmação, de uma premissa, ele vai levando a outra, e não tem fim. Eu não sei para que serve aquilo. Mas é possível fazer isso, né? A tênue, que seria fraco, velocidade com questão de tendência. Volição, então, o ato de vontade. Essa volição também aparece no texto. Aqui algumas bibliografias, né? Algumas referências de comentadores e também do próprio Hume. Eu destacaria aqui como comentador mais brasileiro, talvez mais importante. Deixa eu ver se eu acho o cara aqui agora. Não, o outro. Essa é a tradução, essa verdinha. Monteiro, né? O João Paulo Monteiro, é considerado o brasileiro que mais entende do Hume, não sei se isso é verdadeiro, pelo menos foi a informação que eu tive. Então tem essas 3 obras dele aqui, tem mais, né? Tem um também chamado de Teoria Retórica, esse aqui, Teoria Retórica e Ideologia, tá? Se eu tivesse esquecido. Deixa eu ver o que mais. O Plínio Smith, né? Isso, Plínio, que é esse que eu trouxe para vocês. Essa comentadora aqui, nossa americana. Deixa eu ver onde é que está ela aqui. Nos últimos tempos tem saído muita coisa boa em português, né? Dá para de ler e ler uma coisa diferente, né? Não seria isso. A outra parte seria melhor colocar assim depois, né? Isso. Essa parte aqui. Né? Ah, tá. Essa é uma boa. Beleza. Tem 4 conceitos-chave que a gente vai fazer uma recuperação aqui. Epa. Essas ideia e impressão é uma inovação do Hume. Aparece aqui no começo das investigações, né, na seção 2, quando ele vai falar que ideia seriam as cópias das impressões. Então, o que é mais importante para o Hume são as impressões. As impressões se originam da percepção. A percepção produz impressão. Ele até vai dar exemplo, né? A pessoa que é cega não tem impressões visuais. A pessoa que não tem olfato não teria impressões olfativas, né? Então, se nós nos imaginássemos, por exemplo, perdendo um dos sentidos, né, a gente deixaria de ter as impressões correspondentes àquele sentido. É uma grande inovação do Locke, do Hume, propor isso aqui, porque no Locke não tem impressão, só tem ideia. O Hume trata tudo como ideia, e isso dá um certo rolo lá no ensaio. Quando você pega um ensaio para ler, principalmente do livro 2º para frente, a gente vai ver que o Locke usa o termo ensaio, o termo ideia, de um jeito um pouco ambíguo. E isso o Hume logo identifica nas primeiras páginas aqui das investigações, uma nota de rodapé,
que segundo ele,